9 de junho de 2019. Saudações, família. É bom estar aqui mais uma vez. Muito tem acontecido nos últimos meses. Eu recomendo que releiam minhas últimas mensagens para refrescarem suas memórias. Em meio a tantas informações, aqui estamos em mais um ponto de virada. Meus queridos, passamos da metade do seu ano gregoriano e agora vocês entram, sem dúvida, na fase mais intensa deste ciclo de infusões. Há muita agitação no ar sobre os marcadores preditos, mas o que quero enfatizar aqui um pouco mais é que vocês têm alcançado marcadores mais pessoais, além dos coletivos. Vocês individualmente têm alcançado vocês mesmos, de alguma maneira, em meio a certas confusões. Ainda há muitas dúvidas nos corações. Muitos ainda não sabem para onde vão, se estão onde precisam estar ou se precisam fazer algo mais para determinadas coisas acontecerem em suas vidas, ou se precisam botar mais água na sopa. Vocês estão realmente em um redemoinho de sensações. Faz parte. Apreciem como podem. Nessa apreciação, poderão perceber algo que tenha ficado para trás. Poderão perceber a porca do parafuso que precisava ser devidamente apertado. Sim, sei que não é e nem será fácil. É como encontrar uma agulha no palheiro, às vezes, mas isso não é um problema. Vocês foram à Terra em seu momento mais difícil há muitos milhões de anos e a única coisa que precisavam encontrar era vocês mesmos em meio à escuridão na qual a Terra estava submergida, e encontraram-se. Por isso, estão aqui agora, nesse momento. Ouço suas perguntas, meus queridos. Tenham calma, as respostas estão chegando. Muitos de vocês nesta fase 2 do seu ano estão com medo, inseguros e inconformados. Às vezes, preciso dizer que esta fase do ano virá com um tempero especial, que potencializará seus pensamentos, emoções, sentimentos e criações. É uma fase do ano, meus queridos, em que eu recomendo que seja dada muita atenção às suas emoções, sentimentos e sensações. É preciso equilíbrio para se navegar em águas mais agitadas. Em meio a todos esses movimentos, prestem atenção em si mesmos como nunca antes. Então, se perceberem o aumento do medo, insegurança e revolta, observem-se. É uma fase importante. Os jatos luminosos que têm banhado a Terra precisam ser acolhidos por seu interior e cuidadosamente harmonizados com sua determinação, confiança e segurança, antes de tudo em si mesmos, e depois nos seus mentores, guias e família do espaço que estão acompanhando-os, para que não haja um desequilíbrio para extremos. Vou falar mais disso. Eu já dei alguma ideia sobre isso recentemente a ela, Neva Gabriel RL, quando disse que as forças que têm entrado no planeta estão agitando mais o seu interior e é preciso não negar suas emoções. É preciso não fugir dos seus sentimentos e sensações, ocultando-os, mascarando-os de si mesmos, temendo encará-los e empilhando-os no interior. Isso poderá gerar uma imensa pressão, desencadeando explosões e puxões para um dos extremos das forças desta realidade dualística, que poderão levá-los para uma extremidade completamente escura, ou completamente clara. Não que seja ruim experimentarem o claro, mas entendam o que desejo falar. É preciso equilíbrio para não se ir para o extremo fanatismo espiritual, ou ao extremo oposto. Tenho visto muitos entrarem nesta trilha, levando-os a gerar mais conflitos para si mesmos, para outros e desmantelando trabalhos preciosos por, simplesmente, não observarem a si mesmos e negarem suas próprias necessidades espirituais mais básicas. Reconhecer as próprias sombras e encará-las em amor. Entendam uma coisa, amados, ser espiritual não é negar as trevas. É reconhecê-las como parte de si mesmos, uma vez que vocês são um todo, e não há como segmentá-los em partes. Aliás, o que seriam as trevas senão a negação dessa própria verdade? Reconhecê-la é um ato de integração. Encarar suas sombras é ter a humildade conquistada pela experiência dessa verdade.
Reconhecê-la torná-la não um desafio, mas algo integrado. E se estiver integrada a vocês, e vocês têm consciência disso, a ilusão da separação se desfaz, e é essa ilusão que tem gerado tantos conflitos por éons de tempo. Quando observam os seres envoltos em trevas forçando-nos a ir com nossas naves anulá-los quando atentam contra nós, saibam que nós não estamos atacando-os. Estamos reconhecendo nossa própria luz expressa de uma outra forma e clamando por integração. De igual modo, quando atacam vocês, seja como for, a reação deve ser a mesma. Não há separação. Entendam que nós não combatemos as trevas. Nós a convidamos à integração, ainda que, às vezes, isso seja desafiador, tanto para nós quanto para o outro lado. Eu tenho dito mais enfaticamente a vocês que não mais empunhem as velhas espadas para combates sanguinários. Foi-se o tempo quando seus próprios desejos pessoais clamavam por tais experiências. Agora, usem suas espadas de luz para cortar o velho. E aqui o cortar considerem sinônimo de integrar. Meus queridos, muitas vezes nos seus momentos mais intensos, vocês ainda possuem instintos de fuga, pois isso de alguma forma ainda está entranhado em seu interior. Quando fica quente demais, você tira a mão. Quando aparece uma fera, vem o instinto de sobrevivência e manda correr e se proteger. Isso tem acontecido, meus queridos, eu compreendo, mas adianto, novamente, de forma enfática, vocês não poderão fugir do seu destino que é, antes de tudo, encarar suas próprias sombras. Estas em alguns momentos representadas por quem mais amam, pois, às vezes, somente eles aceitariam tais desafios tão intensos e, ao mesmo tempo, elevadores. Outro ponto é que, quando há uma força maior que rege os seus caminhos, que é o seu próprio eu consciente, não há outro caminho senão integrar-se a ela. Mas sou eu que crio a minha realidade sim, eu sei, mas lembrem-se, quanto maior a sua consciência integrada, maior a sua capacidade criativa. E como vocês vão criar perfeitamente negando a si mesmos, suas próprias sombras e necessidades de olhar para dentro? Uma coisa é criar desenfreadamente sem controle, outra coisa é criar conscientemente com toque de mestre. Vocês são criadores, sempre serão e nada poderá mudar isso, este é um fato. De qualquer forma, são honrados em suas criações e, neste ponto, pedimos que considerem a seguinte frase: eu crio consciente e de forma integrada, de maneira que minha criação esteja harmonizada com os propósitos mais elevados. Não torçam o nariz para estas verdades, pois estarão negando suas próprias informações enviadas por vocês mesmos de outro tempo-espaço entregues nesta realidade por este que lhes fala e por esta que lhes transmite. Mais uma vez, de qualquer forma, são honrados e honradas em cada respiração, meus amados, em todas essas emoções, energias, conflitos e necessidades, às vezes, de firmarem-se em suas próprias verdades. Lembrem-se de que os mestres que pisaram também na terra e deixaram suas mensagens, jamais tentaram sobrepor-se a outros, mas em sua simplicidade entregaram suas mensagens. Vocês, queridos que me leem, ou ouvem, saibam que suas presenças na terra são de valor inestimável, principalmente agora, quando estão mais abertos para receberem mais de vocês, mais da poção maior que são. Lembrem-se do cultivo à simplicidade, por maiores que sejam as suas tarefas, lembrem-se de que todos estão no mesmo barco, cada um em sua grandiosidade, transmitindo e retransmitindo as luzes que lhes são confiadas e, nessa sustentação humilde, tornar-se-iam anjos voadores. Ainda nesta realidade, observem os pássaros, em sua simplicidade, doçura e amor, voam, abrem suas asas libertos. No entanto, muitos em corpos físicos estão agarrados em suas próprias negações ou necessidades de autoafirmação, tornando-os presos ao chão. Quanto mais leves, maior a chance de voos mais altos. Antes de finalizar minha mensagem de hoje,
Quero que saibam, meus queridos, que seus esforços para entregarem a porção mais pura do seu ser nunca e nem nunca será em vão. Jamais desistam de ser quem são, jamais desistam de reconhecer a sua própria grandeza, jamais desistam, antes de tudo, de si mesmos e do seu próprio potencial. Quanto mais irradiarem amor, não há outra coisa a ser atraída senão mais desse amor. Isso é uma lei imutável. Outra coisa, por fim, gostaria de relembrá-los algo já dito anteriormente, pedindo aqui a ela, Neva Gabriel RL, para lhes facultar isso. A razão pela qual eu estou aqui é a de buscar voluntários que estejam dispostos a encarnar no planeta em forma humanoide e ajudar em uma transição o mais fácil e suave possível. No passado enviamos profetas e professores, que muito frequentemente foram brutalmente perseguidos ou assassinados. Outras vezes foram considerados deuses. Foram adorados e ao redor deles construíram elaboradas religiões e rituais que foram transformados em instrumentos de dominação. Fizeram de tudo, exceto seguir os ensinamentos simples que foram oferecidos. Sendo assim, desta vez buscamos uma estratégia diferente. Não mais profetas, salvadores ou avatares que podem ser usados para criar religiões. Desta vez enviaremos milhares, na verdade centenas de milhares, de simples seres de luz que deverão seguir apenas duas diretrizes. 1. Permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. 2. Lembrem-se de quem vocês são, porque estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Parece fácil, bastante fácil. Infelizmente não será. Como eu disse, a dualidade neste planeta chegou ao ápice. Esta espécie lhe aperfeiçoou ao máximo a ilusão do bem e do mal. O maior desafio que vocês experimentarão será lembrar-se de quem são, porque lá estão e qual o significado. Quando se lembrarem, serão capazes de permanecer centrados em seus corações, apesar de todas as circunstâncias externas. Será fácil saber quando vocês estarão esquecendo-se de tudo. Percebam a inclinação a julgar. No momento em que perceberem que estão no modo de julgamento a vocês mesmos, aos outros, aos eventos, saberão que realmente esqueceram-se de quem são, porque lá estão e qual o significado. Isso será o sinal. A viagem ainda não acabou. E assim é. Bênçãos. Seu irmão, Astar.